Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre previdência privada. Por quê? Muita gente está me pedindo esse assunto, justamente porque agora o Grupo Primo lançou uma previdência privada, Arcagrão, e aí muita gente começou a se interessar pelo tema. Só que muita gente não tem ideia de como funciona uma previdência privada, não sabe quais são os tipos, não sabe qual é a forma de tributação, qual é a forma de você resgatar esse dinheiro lá na frente, quais são as vantagens e também as desvantagens. Por isso que eu me propus a fazer um vídeo completo explicando sobre isso, para que você não tenha mais dúvidas. Então, bora pro vídeo. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui, o nome Previdência Privada, eu acho um nome que tem um perigo implícito. Por que um perigo? Porque sim, muita gente, ao ver esse nome Previdência Privada, imagina que está investindo em algo que vai garantir uma previdência lá na frente, uma aposentadoria. Então muita gente acaba usando previdência privada e achando que aquele tipo de investimento ele vai garantir o futuro, que você só precisa disso e mais nada para que você tenha um futuro tranquilo. E isso é um perigo danado, porque qualquer coisa que você for pensar, quando você pensa em longo prazo, em investir, em ter uma carteira que te renda dividendos, que te traga uma segurança financeira, qualquer estratégia que você pense em colocar em um único lugar, em um único gestor, em uma única seguradora nesse caso, né? Eu acho muito complicado e eu acho que não deve ser feito. Eu acho que sempre que você pensa em previdência, ou seja, na sua aposentadoria lá na frente, você tem que pensar nisso como uma carteira de vários tipos de ativo, várias classes de ativo, diversificada, pensando inclusive no Brasil e no exterior. Então, quando você fala de colocar tudo numa previdência privada, achando que aquilo vai te garantir o futuro, é muito perigoso, toma muito cuidado com isso, tá? Mas esse ativo de previdência, eu vi lá que ele vai investir em diversas classes de ativo, ele vai diversificar minha carteira, inclusive no exterior. Sim, é verdade, ele pretende fazer uma alocação diversificada, porém você está colocando tudo numa cesta só, tudo em um único fundo, em um único gestor, em uma única seguradora. Isso é complicado e realmente muito arriscado. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar muito claro é que você não pode confiar em uma previdência privada para que ela garanta seu futuro lá na frente. Muita gente erra nesse primeiro passo, beleza? Falando disso, historicamente, a gente sabe que existiram vários fundos de pensões, previdência, que quebraram, que mudaram regra, muita gente que fez numa regra de rentabilidade e achou que ia ganhar muito lá na frente, quando chegou lá, compulsoriamente esse fundo trocou a regra e a pessoa ficou a ver navios. Meu pai me contou uma história que ele investiu numa previdência privada anos atrás, muitos anos mesmo, e que ele pagava todo mês aquela previdência justamente com essa promessa de com X anos ele vai se aposentar e ter uma renda mensal vitalícia lá. E aí ele falou que ele investia todo mês e depois de não sei quanto tempo, alguns anos eu acho, investindo do nada, parou de chegar aquela cobrança para ele, ele não conseguia mais se comunicar com o pessoal lá da gestora, daquele fundo, até que um dia ele resolveu ir até a capital do estado, que era onde esse escritório desse fundo tinha a sede lá, e ele foi lá e até o local e viu que estava tudo fechado, ou seja, eles tinham falido e simplesmente quem tinha dinheiro lá ficou a ver navios. Por isso, o perigo você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas vamos lá para alguns dados aqui. Uma coisa importante hoje você precisa saber uma coisa que é um dado que talvez as pessoas não saibam, mas é importante que você saiba. A maioria, vou repetir, a maioria dos fundos de previdência no Brasil perdem para o índice, perdem para o CDI. Ou seja, a imensa maioria dos fundos de previdência privada basicamente são máquinas de fazer dinheiro para o banco, principalmente as previdências privadas de bancão. Por isso que é uma das coisas que seu gerente mais te oferece. Quando você chega para abrir uma conta no banco, a primeira coisa que ele faz é te oferecer uma previdência privada. Por quê? Porque ele quer bater meta. Essas previdências privadas são caras, têm taxas de administrações caríssimas e acabam perdendo inclusive para o CDI. Ou seja, se você investisse todo o seu dinheiro numa renda fixa com liquidez que seguisse simplesmente o CDI, você já ganharia da previdência privada. Então, tomar muito cuidado. Existem
diversos exemplos e os maiores fundos de previdência do Brasil, aqueles que têm maior quantidade de dinheiro e gente investindo neles, perdem pro CDI. Muitos têm rendimento assim consistente de 60% do CDI. Ou seja, uma baita de uma armadilha. Imagina só você colocar dinheiro confiando sua aposentadoria lá na frente em algo que vai te render pífios 60% do CDI. Não faz nenhum sentido, tá? Segundo ponto que é importante vocês saberem é quais são os tipos de previdência privada, né? Então a gente tem o PGBL e o VGBL. Tem diferenças importantes aqui e basicamente eu diria que a principal diferença é em relação à tributação lá na frente. O PGBL ele vai te tributar lá na frente quando você for resgatar sobre o valor total que você investiu e não só sobre o rendimento, enquanto que o VGBL não vai ser sobre esse valor total. Então o PGBL não serve para nada, nunca vou investir num PGBL. Existe uma situação em que o PGBL pode ser vantajoso e é justamente numa questão tributária, só que aí eu quero colocar também algumas ressalvas. Muita gente te vende o PGBL com um discurso que, olha, você vai investir aqui, vai abater isso do seu imposto e você não vai pagar imposto de renda. Olha que maravilha, é dinheiro grátis, é dinheiro caindo na sua conta. Não existe dinheiro grátis. E esse PGBL, na verdade, não é que tudo que você investir lá, você vai abater do seu imposto de renda. Deixa eu explicar para que você entenda. Até 12% da sua base de cálculo para imposto, né, para quem faz a declaração completa, daquilo que você recebeu que é tributável, se você investir até 12% desse valor, você abate esse valor da sua base de cálculo, mas não abate isso de imposto. Exemplo para ficar claro. Digamos que seu rendimento, né, o que você recebeu esse ano tributável é R$100 mil. Significa o quê? Se você for pagar imposto de renda sobre R$100 mil, você vai pagar 27,5%, então teoricamente você será descontado R$27.500 por conta desse rendimento, desse salário que você ganhou, 100 mil aí no ano, então você vai ser descontado 27.500. Se você pegar e investir R$12 mil, seriam 12%, né, num PGBL, então sua base de cálculo, ao invés de ser 100 mil reais, ela vai ser agora de 88 mil reais. Então, esses 27,5%, ao invés de incidirem sobre 100 mil reais, eles vão incidir sobre 88 mil reais, o que vai dar uma diferença a menos ali de imposto de 3 mil e poucos reais ali que você vai abater, tá bom? Mas não é os 12 mil, tá? Você reduziu, na verdade, 3 mil e alguma coisa você ia pagar. Legal, beleza. Só que lembre-se, isso você não está abatendo imposto, você não está deixando de pagar imposto, você está adiando o pagamento desse imposto, porque lá na frente, quando você for resgatar o seu PGBL, você vai pagar imposto sobre o valor total que você investiu. Então, lá na frente você vai pagar. Claro, esse imposto, existe uma tabela que ela é a regressiva. Então, quanto mais passa o tempo, menor fica essa alíquota de imposto. No início, ele é um imposto, inclusive, maior do que o da renda fixa normal, tá? Então, você pagaria muito mais se você tentasse resgatar antes. Agora, passado lá 10 anos, 15 anos, você vai, se você calculou para deixar esse tempo todo lá, você vai pagar, então, 10%. Ou seja, vai pagar um pouco menos então de imposto. Mas, de novo, cuidado com aquela história de que está abatendo imposto, você está levando de graça isso aqui, olha que maravilha. Não é bem assim. Outro ponto que é importante a gente frisar aqui, cuidado com essa história de querer ganhar alguns reais aí de abater, de não pagar o imposto agora para pagar lá na frente, menos, porque às vezes assim, o cara se empolga com isso, mas ele não presta atenção e coloca num fundo PGBL ruim, e aí assim, do que adianta ele abater uma parte do imposto ali, pagar menos depois, se ele vai deixar esse dinheiro durante décadas investido em um negócio que não rende nem o CDI, que rende de repente 60% do CDI. Então tem que colocar muito bem isso na balança. Talvez se você investisse isso em outros ativos, você teria um rendimento muito maior e no final das contas essa vantagem tributária ela nem seja assim tão grande. Então toma muito cuidado em relação a isso, tá bom? Qual que é a vantagem então do VGBL, qual que é a diferença então entre o PGBL? Agora eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o VGBL, que seria aquele tipo de previdência privada em que você vai ter realmente, você não vai pagar o imposto sobre o total que você investiu, mas só sobre o rendimento. Mas eu vou explicar então isso agora. Então o VGBL, basicamente, ele é esse plano, como eu expliquei, que não, o imposto não vai ser pago sobre o total, então ele teoricamente seria mais vantajoso, pensando dessa forma, para que você investisse nele.
Lembrando assim, que eu falo, se você decidiu colocar num PGBL para benefício tributário, e você escolheu um bom PGBL para colocar, sempre coloca só os 12%, que é o que você consegue abater da sua faixa de imposto ali. Então, só 12%. Colocar mais do que isso é besteira, você vai perder dinheiro. Mas o VGBL, então, ele seria melhor nesse sentido. E o que acontece? Agora tem mais um probleminha aqui. Existe uma vantagem, né, desses planos de previdência, além dessa questão tributária, que é o fato de eles não irem para inventário. O que é isso? Então, se você tem uma grana investida, se você morrer, aconteceu de você morrer, os seus bens, os seus investimentos, eles vão para inventário, ou seja, vão ser, vai ter que ser distribuído lá entre os seus herdeiros, sua esposa, seu esposo e aí seus filhos e tudo mais. E isso precisa então ir para inventário. Fora isso, existe um imposto de transferência de renda, né? Então, que é o ITCMD, que ocorre então se você tem outros tipos de investimento, que hoje no VGBL ali ele não incide esse imposto. Em alguns estados ainda o pessoal tenta incidir, mas assim, isso a princípio é decidido pelo STF que é ilegal você cobrar esse imposto, então que isso seria inconstitucional. Então, teoricamente, você não teria esse imposto e teria essa vantagem então de não ir para inventário. Então, se você colocou lá como beneficiário do seu VGBL, lá, um filho, a esposa, seja lá quem for, essa pessoa vai receber esse benefício e aí ela não vai precisar, por exemplo, ir para inventário, dividir, às vezes brigar, né? Negócio de herança vira um negócio de louco, às vezes é irmão brigando com irmão, é filho brigando com mãe, então aquela coisa de louco. Então isso não vai ter, a pessoa vai receber quem você designou lá. Agora, cuidado, que tem umas pegadinhas aí, que são os tipos de renda que você escolhe. Então eu vou explicar para vocês, basicamente, alguns tipos aqui e como pode ser muito ruim, dependendo da forma como você escolhe, né, esse tipo de renda. Então, basicamente, você tem um tipo que é o renda mensal vitalícia. Então, o que vai acontecer? Você escolhe ter, na hora que você chegou lá, eu vou investir durante tantos anos nesse VGBL, todo mês, parará, e quando chegar lá que terminou, sei lá, com 50, com 60 anos, 65, o prazo lá que você resolveu, aí você vai ter uma renda mensal que vai ser calculado lá de acordo, né, quanto você contribuiu, mais aquele rendimento que você teve, e aí essa seguradora ela vai te entregar uma renda todos os meses, é um valor, e teoricamente ele é vitalício, ou seja, é para o resto da sua vida. Problema. Se você, digamos assim, que 65, você decidiu que vai parar de trabalhar e você vai receber essa renda todo mês. Se você escolheu a renda vitalícia, o que acontece? Se você, com 65 anos, começou a receber aquilo ali e com 66 você morreu, teve algum problema, todo aquele dinheiro vai ficar para a seguradora. Não vai para o seu filho, não vai para sua esposa, ninguém vai herdar esse dinheiro. A seguradora fica com ele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Existe um outro tipo que é uma renda vitalícia com prazo mínimo. Então você fala, poxa, beleza, mas eu vou querer uma renda vitalícia, mas eu quero pelo menos um prazo mínimo ali, que se eu morrer, e aí eles, em vez de pagar para mim, vão pagar para alguém que eu colocar como meu beneficiário. Então você vai poder colocar. O que acontece? Nesses casos, a sua renda mensal ali vai ser menor, porque a seguradora, obviamente, eles não são uma instituição de caridade, então tudo que você colocar para te proteger, ou para que a sua renda ela seja por mais tempo, ou que passe para algum filho se acontecer alguma coisa com você, eles vão te cobrar mais caro e no final das contas você vai receber menos, tá? Então não adianta, eles não vão perder grana, tá? Essa é a realidade, você sempre vai sair perdendo. Mas nesse caso, então tem um prazo mínimo. Então, se acontecer alguma coisa, pelo menos naquele prazo que você definiu, aí seus filhos, sua esposa, não sei o que, vão receber aquela renda mensal. E lembrando, terminou aquele prazo, todo o montante que você tem lá, se ele não acabou nesse período, fica para a seguradora. Então, de novo, né, você está perdendo ali. Outro ponto ali, existe uma renda mensal temporária. Você define o prazo, eu quero por 10 anos. O que acontece? Qual que é o perigo disso aqui? É que se você não morrer em 10 anos, por exemplo, se você viver mais 20 anos, mais 30 anos, você vai ficar descoberto durante todo esse período. Então vai acabar o seu recurso mensal nesse período aí. O que eu prefiro, se eu fosse investir numa previdência privada, é o resgate total ao final. Então você escolhe, em vez de escolher essa renda mensal, você tem direito a resgatar tudo. Então se você quer, você vai lá e resgata todo o montante e aí você faz como você preferir, você distribui da forma como você achar melhor. Entendeu? Fica mais fácil. Esse negócio de, vou deixar lá para que a seguradora me dê aquela migalhinha todo mês e eu não possa, de repente, usufruir daquele dinheiro que está lá investido,
Não acho uma boa. E muita gente cai nessa, muita gente entra nesse negócio de renda vitalícia e vai se lascar lá na frente, porque acha que vai ter esse dinheiro, acha que vai poder tirar e não vai, tá? Então toma muito cuidado com isso. E vamos falar mais um pouquinho sobre as desvantagens da previdência privada, tá? Entre as desvantagens estão as taxas de administração e taxas de performance. Normalmente esses fundos têm taxas altas de administração, então aquele dinheiro que você está pagando lá, que você está entregando naquele fundo que você pensa que vai se aposentar com aquilo, na verdade uma boa parte daquilo vai ser retirado para pagar os gestores. E tá tudo certo, o gestor dele tem que ganhar seu dinheiro, porém as taxas de muitos fundos elas são realmente muito elevadas, o que no longo prazo ele destrói muito o poder de rendimento daquilo ali que você está investindo. Então, teoricamente, você está colocando em um ativo que vai render menos do que se você investisse por conta própria no longo prazo, tá? Então, isso realmente você tem que levar em consideração. E aí, o que acontece? O pessoal está perguntando sobre o fundo Arca Grão, e aí, vamos lá, eles têm realmente uma taxa de administração mais baixa do que do mercado, só que tem uma questão que vocês têm que ficar de olho e têm que prestar atenção. Aquela taxa de 0,59%, se eu não me engano, que eles colocam como taxa de administração, é realmente a taxa que eles vão receber para administrar o fundo. Só que o fundo Arca Grão, ele vai investir em outros fundos de previdência. Então ele vai investir em outros fundos que vão compor esse fundo de previdência, só que cada um desses fundos que eles vão investir também tem uma taxa de administração. E aí, inclusive, eles podem, de repente, colocar num fundo que tem uma taxa de administração mais alta. Então, presta atenção em qual é a taxa máxima. E se você olhar, por exemplo, hoje, lá no aplicativo da XP, onde já tem disponível para você investir no Arca Grão, você vai ver que eles colocam lá taxa de administração 0,59%, porém a taxa máxima é, se eu não me engano, 2,49%, alguma coisa assim. Eu vou colocar na tela aqui, se estiver errado vocês vão conseguir ler aqui. Então, mas olha a diferença, de 0,59% para mais de 2%, sacou? Então toma muito cuidado, sempre que você for pensar em olhar uma previdência privada e olhar a taxa, presta atenção na taxa máxima, tá bom? Isso é bem complicado. No Banco Inter, eu olhei hoje e a taxa máxima tá igual à taxa mínima. Eu não, assim, sinceramente, eu não sei, não pesquisei a fundo, eu acho que tá errado, tá? Eu acho que tá errado. Ou eles estão considerando a taxa do fundo Master, mas que não é o fundo Master que você vai investir, na verdade. Você vai investir nos fundos distribuídos aí para as outras corretoras. Então, sinceramente, vou te falar de verdade, não vai ser só isso aí de taxa de administração, não, tá? E aí, de novo, quando você olha, né, poxa, olha que vantagem, esse é o fundo com uma taxa super baixa, e realmente ele é mais baixo do que o mercado, mesmo se você considerar a taxa máxima dele, ele ainda é competitivo em relação a outros fundos. Porém, se eles realmente investirem em outros fundos que acabem tendo uma taxa de performance ou de administração mais alta, isso vai impactar na taxa do fundo sim. Então você vai estar pagando essa taxa de forma indireta, então toma muito cuidado. Outra desvantagem da previdência privada, além dessas taxas, é o fato deles terem regras menos flexíveis para investir. Então, por exemplo, o próprio método Arca, que é o método lá do Primo Rico, né, que basicamente ele investe em uma parte em ações do Brasil, uma parte em ações do exterior, uma parte em real estate, que são imóveis, mas ele se expõe a esse setor através de fundos imobiliários, uma parte é renda fixa, caixa, né? Então eles distribuem dessa forma. Só que na previdência privada, por exemplo, você tem regras que te impedem de investir uma certa quantidade no exterior. Então eles já tiveram que inclusive modificar o método Arca original para poder fazer nesse fundo por conta dessas regras. Existe uma questão de regras de ações também, então tem que tomar um certo cuidado, porque eles não têm essa flexibilidade que você teria para investir ou que um fundo normal que não fosse de previdência teria. Então existe sim essa desvantagem quando você pensa nesse tipo de investimento, beleza? Vamos falar agora de uma vantagem. Uma das vantagens que o PGBL, o VGBL, eles têm é de não ter aquele famoso come cotas, que nos fundos de renda fixa ou nos fundos de multimercado existe, né? Então a cada período de tempo o governo ele come já uma parte das suas cotas para você adiantar o imposto de renda. No PGBL e no VGBL você não tem esse adiantamento de imposto, só vai pagar lá no final. É uma das vantagens. Outra vantagem que você tem de PGBL ou VGBL, de qualquer fundo de previdência, é a portabilidade. Então, se você de repente colocou num fundo de bancão que é horroroso, que você viu lá que está com uma performance horrível, tem taxa alta e você quer trocar, você pode sim fazer a portabilidade para outro fundo e isso é muito fácil de fazer. Então, essa é uma das vantagens. Pra vocês terem uma ideia, tinha um fundo de previdência do Santander que
poxa, acho que foi em 2020, ou 2000, eu não lembro, ou 2021, que a média ali da Selic, né, ficou em 6% ao ano, e esse fundo rendeu incríveis 1,5% ao ano. Então, para você ver a discrepância que existe, você está pagando lá taxas e mais taxas para ele render um negócio que é bizarro. Então, essa é uma desvantagem. Outra desvantagem, essa foi citada até pelo Ramiro, do Clube do Valor, é que muitas vezes os fundos de previdência, eles não estão alinhados com o investimento de longo prazo. Apesar de serem fundos que são feitos para você investir no longo prazo, eles não estão alinhados com isso. Por quê? Porque a maioria deles, investe assim, praticamente tudo em renda fixa, ou uma parcela muito grande em renda fixa. E a gente sabe que para longo prazo, se você quer ter um rendimento melhor, ainda mais você que é um investidor que está pensando para daqui 15, 20, 30 anos, você tem que ter uma parcela maior de renda variável na sua carteira. Então isso realmente faz com que os fundos de previdência, no geral, em sua maioria, eles não estejam com a alocação de ativos alinhada para o melhor resultado para longo prazo, tá bom? Então esse é um ponto muito importante que vocês precisam prestar atenção. Dito tudo isso, pessoal, então assim, o que eu sempre falo, previdência privada é o primeiro investimento que os bancões te oferecem, agora está na moda, né, por conta do Grupo Primo, que lançou o fundo Arca Grão, e aí você me pergunta, esse fundo é bom? Em teoria, a tese de investimentos, a tese da forma como eles alocam os ativos é muito boa sim, tá? Assim, diversificado, um pouco de exterior, um pouco de ações aqui, fundos imobiliários, um tanto de caixa para aproveitar oportunidades. Então, na teoria, sim, é muito bom. Porém, na prática, a gente ainda não sabe. É um fundo novo, a gente não sabe como é que vai ser essa gestão, como é que vai ser realmente essa taxa máxima de administração. A gente não tem ideia de quanto isso vai ficar. A gente não tem ideia de se isso vai dar certo, né? Nada impede do fundo quebrar. Então, é óbvio, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, tem que pensar muito bem, tem que tomar um cuidado na hora de escolher isso, tá? E é o que eu sempre falo assim, poxa, quer usar para vantagem tributária, quer adiar o imposto lá para frente? Legal, PGBL só 12% em relação à sua faixa ali tributável, né, do que você recebeu. E lembre-se, escolha um bom PGBL, porque aí também é o que eu falo, não adianta nada você querer adiar um imposto para pagar um pouco menos de imposto lá na frente e colocar num fundo que é uma porcaria e que não vai te render nada. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Cuidado com a questão de como você escolhe a sua tributação, então sempre pegue a regressiva, faz mais sentido, principalmente para quem vai investir para longo prazo, tá bom? Então, se vai investir para daqui 15, 20, 30 anos, você pega a regressiva, para você pagar menos imposto lá na frente. Outro ponto importante, cara, previdência privada não é legal para você que, de repente, quero colocar na previdência privada para sacar daqui um ano, daqui 2 anos. Não, é um negócio para longo prazo, ainda mais uma exposição dessa, com bastante renda variável na carteira, não faz sentido você pensar nisso para curto prazo. Então, se você não está pensando em colocar algo para que seja daqui, sei lá, 15 anos, nem começa, nem coloca, não vale a pena, tá? Na minha opinião. Outro ponto, lembre-se que não tem almoço grátis, os caras vão te cobrar, sempre o lado perdedor vai ser você, e principalmente, acho que assim, a lição principal desse vídeo, nunca acredite que uma previdência privada vai ser suficiente para te aposentar e para você não se preocupar com mais nada. A sua aposentadoria é você quem tem que fazer, estudando, alocando seus ativos, né, investindo de forma inteligente, porque você colocar tudo numa previdência privada achando que você está garantido, é a forma de você terminar sem nada lá na frente, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E lembrando também, pessoal, na hora de escolher lá a forma de como você quer receber essa renda lá na frente, eu prefiro, na minha opinião, que você consiga resgatar todo o dinheiro que você tem. Por quê? Porque se ficar naqueles esquemas que eu mostrei para vocês, de renda vitalícia, todo mês te paga um pouquinho, daqui a pouco você morre, fica para a seguradora, acho um péssimo negócio, você ficar a vida inteira botando dinheiro lá, os caras cobrando taxa de administração e no final ainda ficam com o seu dinheiro. Uma loucura, se a gente for pensar. Então, sinceramente, eu penso que você tem que tomar muito cuidado. Mike, eu invisto em previdência privada? Segredo, vou contar só para os meus alunos do Finanças Dominadas, tá bom? Mas eu tenho essas críticas todas aí, vocês podem imaginar o que eu penso. E se você olhar dos fundos de previdência privada, de verdade, assim, ó, de 2018, 2019 para cá que começaram a aparecer alguns melhores, tá? Porque assim, para trás, a maioria era uma derrota só. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, espero que você consiga ter uma visão mais clara, né, para você poder analisar. E talvez como mensagem final,
vá com calma. Eu sei que, poxa, apareceu esse fundo, tá todo mundo falando, os influenciadores estão comentando, é de um cara legal que é o Thiago Nigro, Bruno Perini, os caras do Grupo Rico, que são caras muito bons aí no mercado financeiro. Mas vai com calma, cuidado com esse negócio, com esse efeito de manada, com as modinhas e tal. Pensa se faz sentido para você, considerando tudo que eu falei nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Foi uma pesquisa aí que eu fiz, tentei resumir da melhor forma para não ficar complicado. E se você tiver qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários, ou se você é aluno do Finanças Dominadas, pode me chamar no WhatsApp que a gente troca ideia. Beleza? Beijão para vocês e até o próximo.